Só que o que acontece? Mesmo perdido, ele sabe que ele é um especialista nesse jogo. E enquanto ele caminha, ele tá ali reclamando de que não consegue ver nada e dizendo que não era normal spawnar em uma área como aquela, porque aquilo nunca tinha acontecido com ele. E já que não tinha nenhuma outra escolha, ele segue no escuro mesmo, tatilhando ali as paredes. E ele tava pensando que no seu ritmo estava muito lento, mas não deu nem tempo de falar nada, porque ele caiu em uma armadilha. E enquanto o Bárbaro estava ficando maluco de dor ali, ele sabia que ele tinha que manter a calma, porque o Goblin que armou aquela armadilha deveria estar por perto. E observando ao seu redor em busca de encontrá-lo, e aquela armadilha tinha veneno paralisante. E o veneno começou a se espalhar enquanto ele tentava sair daquela situação. Ele fala pro Goblito que ele sabe que ele tá ali e que era melhor ele sair logo. Acaba se estressando e começa a gritar dizendo pro bicho aparecer logo. E o Prota sai andando pensando que ele já estava alucinando. Daí eu não sei se ele tava alucinando ou se ele tá normal, mas ele saiu andando e falando mal do bicho. Só que nisso, ele escuta os passos do Goblinho atrás dele. E o Prota começa a andar mais rápido pra tentar sair dali o mais ligeiro possível. Até porque de que o Goblin tava conseguindo ver ele, mas ele não tava conseguindo ver o Goblin. E aí o bicho começa a correr atrás dele também. E o Endiabrado tá muito feliz porque a presa dele tá perdendo ainda mais sangue. E vendo que o bicho tá ali seguindo ele dessa maneira, ele tem outro plano. Começa a fugir dele. Só que lá mais pra frente ele cai no chão e fica esperando o bicho se aproximar mais. E o Goblinho tá suspeitando se aquilo era apenas uma armadilha. E pra descobrir isso, começa a tacar-lhe pedra no Bárbaro. O Prota se estressa mais ainda pela inteligência do bicho. E enquanto o Verdinho chega ali na casca do ovo perto dele, ele acorda assustando o Goblito. E o Prota vai pra cima dele xingando o bicho. Mas o Verdinho consegue desviar e ainda começa a rir da cara dele. Mas daí é a hora que vocês lembram que ele é um bárbaro ainda. E o corpo dele começa a se mover sozinho, indo pra cima do Goblinho. E ele sabe que é muito mais forte do que ele. E mesmo depois do bicho já finalizado, ele continua atacando. E ele bateu tanto no bicho ali que quase que fez um purê de barrigudinho. Com um sistema aparecendo dizendo que ele tinha derrotado um Goblin. Enquanto o bicho começa a desaparecer, se transcendendo na poeira, só resta uma pedrinha no chão. E aquela ali era a moeda de troca desse jogo. E o valor de uma pedra daquela era como se fosse um pedaço de pão. E o Bárbaro fica mais furioso ainda. Porque foi isso que ele ganhou depois de todo aquele sofrimento. E galera, aquela armadilha do Goblin fez um estrago enorme no pé dele. E ele simplesmente continuou se rastejando, porque não dava pra ele ficar em pé com o pé todo machucado. E o sistema tá ali só avisando: você tá sangrando, você está sangrando. E o Prota continua se rastejando, mesmo com o sangue não para. O lado bom de tudo isso é porque, como ele tá rastejando no chão, ele não pisa em armadilhas, né? E quanto mais ele se arrastava, mais o sistema avisava que a perca de sangue estava grave. Até que o sistema dá um aviso. Resta menos de 5% da vitalidade do personagem. Se ele não recebesse um tratamento rápido, ele poderia até mesmo morrer. E quando ele finalmente começa a ver um pouquinho de luz, ele começa a ter alucinações pela perca do ketchup. E quando ele consegue sair daquela escuridão, o sistema avisa que restam apenas 4% de vitalidade. E ele consegue avistar alguns aventureiros. E o sistema avisa de novo que resta apenas 2% de vitalidade. E pela vitalidade dele já ter caído abaixo de 2%, ele ganha mais de 1 ponto de mentalidade. E o aventureiro chega perto dele e diz que ele parece um novato, mas que aquilo era muito estranho, porque ele não entendia como é que um novato conseguiu chegar ali primeiro do que eles. E o Prota perdeu tanto suco de morango que não conseguia nem sequer falar nada. E o loirinho chama a sacerdotisa e pergunta se ela poderia curar ele. E o Prota já tava querendo dar um pulo de alegria, até porque se eles tivessem mesmo uma sacerdotisa no time dele, ele tava salvo. E ela simplesmente recusa tratar ele. Então o loirinho pede para outro membro do grupo passar uma das poções para ele. E o cara recusa entregar ainda, dizendo que ele só deveria usar aquelas quando não pudessem ter acesso ao poder da sacerdotisa. O loirinho fala que tinha um monte mesmo e que quando eles saíssem ele poderia pagar ele. E avisa que já que aquilo não era um poder divino, poderia doer um pouquinho. E ele joga a poção no pé do Bárbaro e ele começa a agonizar de
tanta dor. O pé dele fica completamente curado e prontinho pra cair em outra armadilha de novo, né? O loirinho pergunta como que ele conseguiu chegar ali, se tinha alguma passagem secreta pra conseguir chegar primeiro. E o Prota entende o motivo de ele ter o salvado e responde dizendo que no momento que ele chegou, ele já tava ali. O loirinho tá ali matutando, dizendo que já ouviu falar disso em um livro antes, mas que as chances disso acontecer eram muito baixas, praticamente uma vez a cada 100 anos. E o Prota fica completamente chocado ao saber disso. O Bárbaro fica morrendo de raiva, porque o time dos caras tinha uma sacerdotisa e um mago, então eles eram bem experientes, se perguntando do motivo daquilo ter acontecido com ele na primeira vez dele no labirinto. O loirinho sai andando falando que a história dele era interessante, mas que não precisava se preocupar com o valor da poção. O Prota se levanta, dizendo que o tempo no labirinto era muito precioso e que ele deveria estar feliz por terem parado para ajudá-lo. Mas era nojento ter sido salvo por pena. Mudando a cena para os aventureiros que salvaram o Prota, eles estão vendo ali o ketchup que o Prota deixou para trás. Enquanto o bobajado ali tá dizendo que teve muita sorte de ter encontrado eles no caminho. E eles estão ali se perguntando quanto é que o ketchup do Prota vai parar. E eles conseguem chegar no portal que ia levar eles pro próximo andar. E parecia que eles eram os primeiros a chegarem ali. Até que a garota chama a atenção deles, perguntando se aquela dali não era a chinela do Bárbaro. E o mago fala que ela tinha razão e joga uma magia de luz ali, mostrando todo o rastro de sangue do Prota. O mago pergunta pro loirinho qual seria a distância que eles encontraram o Prota e o loirinho responde que simplesmente foram 15 quilômetros. E os bobajados tá tudo chocado, falando que o Bárbaro era louco, até porque de que ninguém ali aguentaria andar 15 quilômetros se arrastejando e perdendo sangue. E mesmo depois de tudo aquilo que ele passou, o Prota ainda estava com a mão esticada para ele, entregando o cristal que ele pegou com o Goblin lá atrás. Mesmo depois de tudo aquilo, ele não deixou sua moeda de troca para trás, porque ele sabia que ele poderia precisar.